Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos também na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br. Participando desta edição de Gente que Fala, ginecologista obstetra, doutora Albertina Duarte. Doutora Albertina, é maravilhoso tê-la aqui no nosso Gente que Fala. Muito, muito bom. Eu que fico feliz, que é um grande presente para mim estar aqui com todos vocês, com a Zenilda, com o Zancupé. Na verdade, eu queria dar essa mensagem para as mulheres e fico muito feliz dessa oportunidade que você me dá. A senhora é coordenadora do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde. Eu, há muito tempo, né, eu faço questão de registrar isso, acompanho o trabalho da senhora. Mas o esforço que a senhora faz, parece que o governo rema contra. Eu fico feliz com uma coisa, viu, Zancupé? Posso anunciar agora com muita felicidade que no relatório das desigualdades, o Brasil está péssimo em relação à gravidez. É o relatório da UNFA, o último relatório que nós até apresentamos no dia 5 de dezembro, num grande evento aqui no Centro de Convenções Rebouças. O Brasil, ele tem, no Nordeste, 25% dos partos são de mulheres grávidas do Brasil. Quer dizer, então, a cada 100 mulheres, 25 são grávidas. Isso é um número maior do que a Bolívia, maior do que o Paraguai. A gente já conversou até isso aqui. Sim. Igual ao Equador, igual ao Peru. Então, o Brasil está muito à frente da Argentina e do Chile. Mas eu fico muito feliz que nós anunciamos agora, como eu tenho muito orgulho de anunciar, que o Brasil, São Paulo está com 13% dos partos. Então, enquanto o Brasil tem uma média de 20% a 22%, né, porque tem lugares que têm até 31%, São Paulo está a menor taxa do Brasil, 13%. Então, nós saímos de 20% em 98, e em 30 anos a gente reduziu 46%. Isso é uma vitória, porque os Estados Unidos, em 30 anos, reduziu 30%, e nós reduzimos 46%. Então, eu tenho esse esforço, né, de São Paulo, porque São Paulo é um país, né? Nós somos indígenas, nós temos quilombolas, nós temos garcenses, né? Temos tanta gente, né? Então, realmente, eu fico feliz, mas eu gostaria que o Brasil investisse mais em São Paulo na questão da gravidez na adolescência. Esse 2017, quando a senhora dá esses números aí, 2017 pode ter significado um avanço nesses números que a senhora se refere, ou 2017 não acrescenta nada? O que aconteceu? Quando a gente foi animado em 2016, a gente ficou muito feliz porque foi a redução de 46% desde 98. E a gente trabalhou em 98 com a diferença de que não é o conhecimento. Os adolescentes conhecem os métodos. Por favor, mãe, pai que está me ouvindo, pare de falar, o adolescente sabe mais do que você. A situação é empoderar, fazer com que a menina e o menino tenham uma atitude de prevenção. Qual é essa atitude? Eles não lidam com o tempo, eles lidam com o imediatismo. Então, usar um preservativo é muitas vezes difícil, é mais fácil para o dia seguinte. Então, a gente tem que trabalhar com a atitude de ficar careta, não usar preservativo, não usar preservativo feminino ou masculino, e ficar careta e engravidar na adolescência. Acho que eles entendem essa linguagem.
você não se preparar para uma relação é a mesma coisa que beijar com bafo. E eles odeiam beijar com bafo, né? Então, acho que se a gente conseguir essa fala rápida, porque adolescente não ouve o que a gente fala, eles são rápidos. Então, tem que ter um meme, um YouTube, dizendo, olha, a camisinha faz parte de você. A gente está até querendo fazer um concurso com os adolescentes para que eles façam... A gente vai fazer isso com a Secretaria de Educação o ano que vem. Mas, veja bem, esse avanço a gente conseguiu porque a gente atuou também na prevenção da segunda gravidez. Então, a gente conseguiu os recursos importantes junto à Organização Pan-Americana de Saúde e todas as meninas que engravidam do Estado, Ilha Comprida, das regiões mais vulneráveis, Carapicuíba, a gente tem trabalhado, oferecendo métodos de larga duração. Porque os adolescentes já cansaram de usar camisinha, dizem que não vão usar. Então, o DIU, o implante, os métodos de larga duração para as meninas que já tiveram filhos. Tem pontos mais vulneráveis, não sei se eu posso usar essa palavra, tem pontos mais vulneráveis no estado de São Paulo, como esse que a senhora falou, Cananéia? Carapicuíba, Ilha Comprida, Ilha Comprida. Nossa, Ilha Comprida por quê? Porque é uma região que no verão a população para Ilha Comprida, porque é das lutas, dos festivais. Então, Ilha Comprida considera uma região vulnerável, mas tem a Casa do Adolescente lá, que trabalha, faz um trabalho, tem até um projeto-lei do Programa do Adolescente. Olha, aquela cidade, parabéns, fizeram o projeto-lei. Quais são as cidades que eu me preocupo? Eu me preocupo Vale do Ribeira, toda a região de registro, de Maracatu, né, onde não só a questão da gravidez, como a questão da AIDS e a questão de doenças sexualmente transmissíveis e muitas alterações de lesões que vão caminhando até para o câncer de colo de útero. Isso na região. Outras regiões, as regiões rurais, né? As regiões rurais que têm menos jovens, mas as regiões rurais, ali do Mirante de Paranapanema. E, por incrível que pareça, a região de Botucatu. Botucatu, que é uma região rica, mas as ações da adolescência, ela deixa a desejar. Então, eu estou dizendo dessas regiões que me preocupam. Os lugares onde nós implantamos casas, como, por exemplo, Araraquara, como, por exemplo, Mirassol, Votuporanga, reduziram a gravidez na adolescência. Porque as casas, embora sejam só 30, elas são pontos de vitrine e de espalhar, né, discussões. Mas, doutora Albertina, a senhora fez referência aí a preservativos, né? Me parece, se a minha análise e a minha visão como jornalista, que, bom, eu já conversei com isso várias vezes com a senhora, prevenção não existe. Então, preservativo, como o próprio nome fala, é para prevenção. Agora, não apenas para evitar uma gravidez, mas a prevenção para outras saúdes. Me parece que isso caiu no esquecimento até 2 décadas atrás, né? Doenças sexualmente transmitíveis eram vistas assim, principalmente o caso da AIDS, né? Mas hoje parece que já é... A magia dos adolescentes você tem toda a razão. Olha, essa questão, eu fico muito feliz de poder estar aqui. Eu sempre digo que uma aula aqui, uma discussão aqui, é muito mais do que todas as aulas que eu dou na faculdade ou que eu dou nos congressos. Por quê? A mídia está aí, é quem tá no dia, né? Veja bem, o adolescente, ele é mágico, ele não tem mais medo da AIDS. Ele acha que tem coquetel, e tem, né? E agora eles estão esperando Truvada. Eles já sabem Truvada. O que é Truvada? Eu não sei. Não é da minha geração. O que é Truvada? Truvada, eles já estão me perguntando. Eu vou até dar uma entrevista agora, mostrando com os adolescentes, falando. Eles falam para os profissionais. Truvada é uma nova medicação que já está na internet, que se você não tem AIDS, você toma todo dia esse remédio. Truvada. Quer dizer, além de caro, ele vai ser distribuído na rede pública, é para pessoas que são expostas a riscos. Veja, então vai toda a população tomar. Só que não é uma medicação qualquer, é um retroviral potente para evitar o risco da contaminação da AIDS. É como uma vacina que você tem que tomar todo dia. Imagina, funciona? Quer dizer, funciona porque já tem pesquisas, mas se você precisa tomar um remédio
para evitar. É a mesma coisa se você precisa tomar um remédio para fazer cocô, né? Remédio para evacuar. Olha, é melhor fazer uma dieta, fazer uma alimentação saudável, do que precisar tomar essa medicação. Agora, a truvada, eu não estou fazendo propaganda, mas é um remédio que vai ter. Mas é melhor esclarecer já. É melhor esclarecer. Você pode usar, mas veja, o melhor é que não precise usar. Agora, se você foi abusada sexualmente, vamos pensar, você pode tomar um coquetel de vários remédios. Então, já existe, as mulheres vítimas de violência, por 28 dias tomam um remédio. Elas vomitam, elas ficam mal, mas tem também uma medicação específica de retroviral, que é um conjunto, que é distribuída pelo SUS, que tem um telefone para contato, né? Então, que se você foi exposto, você teve uma relação com pessoas que você não conhece, não tem medo, então você, em 72 horas, você toma 28 dias essa prevenção. E aí você vomita, você passa mal, mas você toma 28 dias. E depois tem que usar camisinha, sem parar. Quer dizer, agora, o grande problema é qual que é o mais fácil? Tomar uma medicação. Olha onde nós chegamos. Metade dos casos do mundo é de AIDS. E como tem tantos casos, tem praticamente 1 milhão de pessoas, as mulheres estão sendo contaminadas, então a ideia desse medicamento era uma exceção, não vai ser uma regra. Então, meu perigo, eu sou a favor dessa medicação, mas é como a pílula do dia seguinte. Por que tomar a pílula do dia seguinte, que é uma dose enorme de remédios, para não engravidar? Se você pode tomar a camisinha da hora certa. Por que tomar truvada ou qualquer remédio todo dia, se você pode ter a camisinha da hora certa? Então, seria essa a fala, embora eu elogie e ache importante, quando a gente vê o aumento de sífilis. Olha, sífilis era da sua época, e da minha época, e da minha época. Quer dizer, tricomonas era da minha época. Quer dizer, a gente tem que trabalhar com a saúde sexualmente transmissível. Agora, as mães não entendem que os jovens estão tendo a primeira relação entre 14 e 15 anos. Mãe, de presente de Natal, dou para você uma consciência de que a sua filha, o seu filho, não são diferentes dos outros. Então, não é falar, olha, filha, quando você tiver relação, você pode cair na gozação. Ele olha para você, ela olha para você, porque ele já teve relação. Então, vamos empoderar as mulheres e os homens para que eles fiquem fortes. Doutora Albertina, a senhora fez referência aí a doenças que nós imaginávamos que não existissem mais. Claro. Não é apenas o que a senhora se referiu, mas até febre amarela, nós de repente nos deparamos com este quadro de doenças que imaginávamos que não existissem mais. E tem explicação? Tem. Eu acho que a explicação é, a gente tem que ter cada vez mais uma preservação do meio ambiente. Quer dizer, na verdade, quando a gente vê a dengue, quando a gente vê a sífilis, quando a gente vê a febre amarela, daqui a pouco vai voltar a gonorreia, já está voltando, né? Chama-se naicéria, mas é a gonorreia. Então, a clamídia... Mudou o nome para dizer que não existe mais, é isso? A gonorreia sempre foi de conhecimento. A naicéria, gonorreia, é o agente. Então, é mais sofisticado falar naicéria, né? Gonorreia, né? Então, veja, está havendo problemas de doenças de HPV na garganta, por causa do sexo oral. Então, a questão do HPV. Então, o que nós temos que pensar? Ao lado de aplaudir, sim, medidas novas, como essa da prevenção do dia seguinte da AIDS, é importante aplaudir o HPV, uma vacina para meninos e meninas. Foram grandes conquistas que nós tivemos. Eu acho que esse 2017 foi uma conquista para mim. Tudo foi difícil na área da saúde, na área da educação, na área do trabalho, tudo. Mas na questão dos avanços em relação ao HPV para os meninos e para as meninas, eu acho uma grande vitória. Então, se nós temos isso, acho que o que precisa, que todos os governantes, e agora nós vamos ter eleições no ano que vem, que faça parte do presente de Natal para os brasileiros e para as brasileiras, que essa atitude de investir nas conquistas que nós já tivemos. Nós temos um Sistema Único de Saúde, esse Sistema Único de Saúde precisa trabalhar, e essa minha proposta, rodas de conversa. As rodas de conversa que a gente faz para os adolescentes, fazer para
adolescente, fazer para a mulher na menopausa, fazer para a mulher que foi vítima de violência, todas as conquistas. Quer dizer, a gente tem leis. O Brasil não precisa de mais de leis, ele precisa de cumprir as leis. Então, a roda de conversa é muito importante. Cumprir as leis. Quando a senhora cita cumprir as leis, né, não há problema nenhum em relatar isso. Quando a Marta Suplicy era prefeita de São Paulo, ela aprovou uma lei, né, de autoria da vereadora Miriam Atier, que colocava ao alcance de todas as mulheres a mamografia. Me lembro. Então, quem assinou, né, agora, não cumpriu a lei. Então, quando a lei a lei feita pelas autoridades não é cumprida da parte deles. Olha, eu tenho uma tristeza quando você fala de mamografia. Veja bem, 70% são feitos em São Paulo de mulheres que precisam fazer mamografia. Então, 30% estão em risco. No Brasil, eu sempre comparo São Paulo, porque eu fico muito feliz de São Paulo. Eu queria que o Brasil fosse um grande São Paulo. Sim, não das seus problemas, das suas soluções. Mas tem casos, no Nordeste, chega a 10% a 20% a mamografia. Não é que falta mamógrafo, sim, porque hoje, com a internet, você pode bater uma chapa e passar por internet para um grande centro, né? Nós temos vários hospitais aqui em São Paulo que fazem monitorização, o que a gente chama matriciamento, de trabalho orientando profissionais. Então, bastava bater uma chapa em qualquer lugar do interior do Brasil e passar via internet, via mídia, o que os adolescentes fazem. Selfie. Sim. Mande uma selfie e as pessoas... Selfie pelo WhatsApp? E as pessoas pelo WhatsApp grandioso. E aí a gente conseguiria ver aqui. Então, poderiam ter profissionais em outros estados orientando. Por quê? Veja, nós temos 58 mil casos de 56, vamos dizer 56 mil casos de câncer de mama todo mês, todo ano novos. 50, é uma cidade. Agora, no mundo, você tem o caso de câncer e 1% morre, porque é diagnosticado precocemente. Aqui no Brasil, você tem 56 mil, 58 mil e morrem 18 mil. Quer dizer, praticamente morrem 30%. Então, não é para morrer. Você faz mamografia para diagnóstico precoce. Agora, se a mulher, metade das mulheres do Brasil, são elas que examinam as suas mamas e veem o nódulo. Elas só podem examinar um nódulo grande. Quer dizer, então você fala, na Suíça não precisa do autoexame, nem da mamografia, porque os profissionais estão treinados para ver qualquer alteração da mama. Então, uma alteração da mama, a mamografia é menos usada. Quer dizer, então você poderia fazer mamografias enquanto você está detectando, mas as mulheres, elas fazem o autoexame porque metade dos casos são descobertos por elas. Mas quando se faz o autoexame e se constata, já não está no estágio avançado? Isso que eu estou dizendo, que é um absurdo a mulher, metade, ela tem que diagnosticar. Quer dizer, ela podia estar falando assim, parece que a minha mama está um pouco diferente. Ou não está nada. Que uma vez por ano, se ela fosse ao médico e se ela tivesse nós temos o SUS. Se ela tivesse essa orientação, ela poderia rapidamente, porque o problema é, entre menos de 1 centímetro, quer dizer, menos de um feijão e um limão, quando chega no limão pequeno, aí o diagnóstico já é totalmente diferente. Já tem que fazer rádio, quimioterapia, sim, e tudo. Quer dizer, se você pudesse diagnosticar precoce, essas 18 mil mulheres que morrem, imagina 30%. Não pode morrer 30% de qualquer doença. É muito. Nós temos prevenção. Prevenção. Eu gosto de abordar sempre prevenção, porque os homens fazem muita prevenção, né? Levam o carro na prevenção do carro. Leva o carro no lava-jato todo final de semana, troca óleo. Neuróticos, olha aqui essa manchinha aqui. Essa única prevenção que os homens fazem, né? Mas a mulher tem uma cultura de cuidar da própria saúde.
Isso a mulher brasileira principalmente, tem essa cultura, se interessa. Nós falamos de mamografia, mas Papa Nicolau, outros exames. A mulher tem consciência de que ela pode fazer esses exames, diferente do homem que tem 2 médicos na vida, né? O pediatra e o geriatra. Esse intervalinho assim, não tem. A gente não vai em lugar nenhum. Eles nem sabem que eles têm mama também. Morreram 200 mulheres, 200 homens o ano passado por câncer de mama. Quer dizer, 200 é praticamente 1 por dia. O homem não sabe que se ele perceber um carocinho, que ele tem que ir rapidamente. Se ele tem gente na família, a mãe, a avó, que tem câncer de mama, ele tem que estar mais atento. O homem tem medo. Câncer de mama nem se diz. E a próstata, ele tem medo de ser examinado. É uma coisa concreta. Ele é levado pela mulher, né? Muitas vezes. Se vai, não conta. Se vai, não conta, tem medo. E ainda faz piada. Olha, fui, né? Mas e outros exames que a mulher normalmente se submetem? Então, Estamos mamografia, mas tem também Papa Nicolau e os exames gerais que as mulheres têm o hábito de fazer, repito, os homens. Eu acho que correndo. O Papa Nicolau, né, o Papa Nicolau, ele tem que ser um direito das mulheres. Morrem 4.800 mulheres por ano de câncer de colo. Sabe, cada dia que eu levanto de manhã e eu vejo assim, quantas mulheres e quantos homens morrem, quantas mulheres morrem sem necessidade, quer dizer, não é possível 10 mulheres por dia, mais de 10, porque é 365 dias no ano, morrem em torno de 13 mulheres por dia. Quer dizer, é praticamente cada 2 horas que morrem de câncer de colo de útero. Não é possível morrer. Por que no meu consultório, eu sou médica há 40 anos, as mulheres que me procuram, nenhuma morreu de câncer de colo de útero? Não é para morrer. Se deu algum problema, trata e ela vive. Trata e ela vive. Então, veja bem, o Papa Nicolau, ele tem graus. Quando ele chega a ter células alteradas, é preciso uma investigação. E essa investigação cura essa mulher. Quando o Papa Nicolau ou a colposcopia mostram alguma coisa muito grave, é porque deixou de ser trabalhado. Então, se o Papa Nicolau mostra infecções, a gente trata. Risco de clamídia, porque o Papa Nicolau ele mostra alterações. Então, essas alterações são muito fáceis de ver. O Papa Nicolau foi um exame descoberto em 1907. Faz 110 anos. Joseph Papa Nicolau não estava fazendo Papa Nicolau, estava pesquisando se a mulher ovulava ou quando ovulava. Aí ele descobriu células anormais. Nós temos um exame de 110 anos que muitas mulheres do Brasil não fizeram. Então, o Papa Nicolau ele deve ser feito 1 vez por ano. E se você tem vários Papa Nicolaus bem, você pode ficar tranquila. A mulher que tem vida sexual mostrou um risco, ela pode ser tratada, tem 5 a 10 anos para o tratamento. Não acontece de uma hora para outra. Então, você tem 5 anos para tratar do Papa Nicolau, para nenhuma mulher morrer. Então, o Papa Nicolau é uma vitória das mulheres. Mas, às vezes, ela faz, não é culpa dela. Demora para ser chamada e demora para ser tratada. Aí, isso a gente está falando ainda em São Paulo, onde nós tivemos um avanço. Agora, você vai da Bahia para o Nordeste, me desculpe as mulheres que estão me ouvindo, que são de outros estados, ela nem faz o Papa Nicolau, a cobertura não é nem de 10%. Mas, doutora Albertina, quando a senhora se refere a outros estados, quando a senhora se refere a outros estados, eu sou mais rigoroso. Eu acho que se a gente sair a 100 quilômetros da capital, o cenário muda. 100 quilômetros da cidade de São Paulo, nós temos um quadro quase próximo desse que a senhora se refere para fora do estado de São Paulo. Não, eu acho que eu que sou muito crítica, estou muito esperançosa, porque, por exemplo, a gente trabalhou com Miracatu, a gente fez Papa Nicolau em Miracatu, em adolescentes, e descobrimos vários casos de adolescentes com problemas. Então, a gente teve uma forma de chamar e ver. Quer dizer, as regionais de saúde no estado de São Paulo, elas são extremamente mais ativas do que outros lugares, e a gente consegue. Então, a gente tem várias campanhas. A gente teve campanha mutirão de mamografia, mutirão de Papa Nicolau. Então, aqui,
é natural, nós temos uma inteligência e uma ação. O SUS saiu daqui, o programa da AIDS saiu daqui, o programa de vários. Nós temos várias inteligências que realmente fazem pressões. Então, eu acho que o cenário do Brasil, eu sou. É muito diferente do cenário de São Paulo, que no sentido de que. Agora, é claro, eu tenho preocupação com as mulheres quilombolas, com as mulheres indígenas. Mas essas não têm acesso ou têm algum acesso? Tem porque a doutora Albertina leva. Olha, não. A questão da mulher negra... Eu faço questão de registrar. Nós, outro dia, encontramos aqui com o Zé Aníbal, estava saindo de participar de um programa aqui na TV aberta, e elogiou o trabalho da senhora assim, com uma espontaneidade maravilhosa. Por isso que eu digo, não tem a doutora Albertina... O Almir Pazanotto também disse que eu briguei pela questão do benzeno e a questão das coisas químicas em relação às mulheres, que elas eram contaminadas e abortavam. Eu acho que essa luta, né, extramuros, né, quer dizer, eu tenho orgulho de estar num programa, de ser coordenador de políticas públicas, mas eu acho que o nosso trabalho sempre foi numa rede de proteção às mulheres. Então, veja, eu vou lembrar aqui a Munazem, você falou Zé Aníbal, Almir, quer dizer, vários partidos, e a Munazem, que ela é assessora da Irundina, a gente foi no Pontal do Paranapanema, fizemos 1.200 Papa Nicolaus, fomos no Vale do Ribeira com as indígenas. A gente só atua, não é possível, doutora, é possível quando você tem uma rede de amigos. Então, o Almir me levou, na época do sindicato, para discutir a questão do benzeno. Aí eu sou sempre com boas companhias. Eles me levam. Então, a Munazem, a gente fez um trabalho incrível. Fizemos rodas de conversa com as mulheres assentadas. Como é que é roda de conversa? A roda de conversa, assim, a gente trabalha, é um grupão, né, que agora chama a roda de conversa, mas era um grupão. E aí as mulheres dos assentamentos diziam como se tornar fria e como se tornar quente. Eu dei essa dinâmica. Aí elas disseram. Aí todo mundo falava, você é louca, vai falar isso com as mulheres assentadas. Elas adoraram. Aí elas falaram, mulher assentada, né? Olha, veja, obrigada pelo carinho. Aí, mulher quente, como é que é ser quente? É quando o homem chega e fala, aí, querida, você está bem? Olha, deixa essa comida, vamos olhar a lua, eu continuo gostando de você desde sempre. Aí ela ficava toda feliz e podia ter relações numa boa. Mulher fria. O homem chegava e falava, o que tem para almoçar? O que tem para jantar? Não tem nada, isso aqui dá uma porcaria. Você não fez nada o dia inteiro. Aí ela falava assim, doutora, isso deixa a gente mais gelada do que tudo. Nem geada deixa a gente tão gelada. Então, pronto. Eu acho que assim é tão fácil. E essas rodas de conversa eu faço com os adolescentes. São os adolescentes que dizem assim para mim, eu não quero usar preservativo. Aí eu digo, mas você sabe que usando preservativo, por exemplo, aumenta o prazer? Que nada, doutora, aumenta. E eu vou te explicar por quê. O contato pele-pele fica diferente. É um obstáculo. Além disso, tudo pode ser um fetiche. A menina colocar em você o preservativo. E ele diz, se eu tiver um namorado, ele também, usar um preservativo, colocar em você. A camisinha feminina também o homem pode usar. É? Que legal, gostei. E eu falei, você beija com piercing na língua? Já beijei. Atrapalhou? Não. Você acha que camisinha é igual piercing? Então, sabe, tem essas coisas. O que eu queria falar é roda de conversa. Eu acho que não adianta fazer SUS só. Tem que fazer SUS com roda de conversa. Porque aí a mulher fala, você fez mamografia? Eu não fiz. E por que você não fez? A outra fala, larga de ser tonta, vai fazer. Você fez Papa Nicolau? Papa Nicolau dói? Não dói. E aquele bico de pato dói? A outra fala, é um pouco desconfortável, mas é melhor. Então, a roda de conversa é, olha, meu marido me bateu, eu não vou permitir, eu já dei queixa dele. E aí? Ele melhorou. Quer dizer, então, roda de conversa tem que ser a participação das mulheres, porque elas têm roda de conversa do nada. Na portaria, na porta do SUS, sim, das unidades básicas, a roda é de reclamação, é de ninguém me atende, eu detesto esse serviço, olha, eu tenho que voltar para casa, não tenho atestado. Mas se você fizer uma roda de conversa, é de esperança.
É uma roda de esperança. É essa a minha proposta. Você que está aí, gestora e tudo, não é todo mundo que tem acesso, é pouquíssimas pessoas que têm consultórios com um tempo maior para se consultar. Mas os convênios também não fazem. É muito rápida a consulta do convênio. Então, nos convênios e no SUS, roda de conversa. E nos consultórios particulares também, se for o caso. Doutora Albertina, a senhora fala com entusiasmo maravilhoso. Porque eu acredito. O dia que eu não acreditar mais, eu vou embora do Brasil. Eu sou portuguesa. Eu tenho que acreditar. Esse país tem rios, tem sol. Puxa, eu lutei por essas leis, a Lei Maria da Penha não tinha, o SUS não tinha. Estava falando para o Almir, lembra, no nosso tempo não tinha SUS, não tinha eleições diretas. Agora, eu não tenho culpa se depois as leis não são cumpridas, né? Mas a senhora é coordenadora do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde aqui em São Paulo. E por que cada vez aparece adolescente grávida no Brasil? Porque acontece e vai já acontecer. Abordou isso, mas eu quero mais ainda deste assunto. Eu tenho certeza. E, além de tudo, hoje tem mais um cargo, que eu sou coordenadora de políticas públicas para a mulher. E eu fico muito nervosa de ter esses 2 cargos. Olha, por favor, 2 cargos, um salário do Hospital das Clínicas, tá certo? Então, eu não tenho 2 salários, não tenho... Tem 2 funções, mas o salário é o mesmo. Não tenho conflito de interesses, não. Assim, até queria ter, né? Um salário melhor. Bom, mas veja bem, eu realmente, esse trabalho é de proposta, e veja bem, eu não tenho dúvida. As mulheres vão continuar tendo sífilis, vão continuar tendo HIV, HPV, e vão continuar tendo gravidez da adolescência. É um empoderamento, é a mudança de atitude. Não adianta falar, você vai engravidar. As mães têm que dar empoderamento. E não adianta dizer, você vai ser feminista. Porque hoje eu estou vendo um feminismo complicado. Às vezes uma menina fala, ele me bate, eu bato nele. Não, não é essa. Acabei de falar Como é isso? Porque assim, você bate em mim, eu bato em você. É a igualdade. Quer dizer, a igualdade no risco. Você me trai, eu te traio. Quer dizer, isso é igualdade no risco. Eu não é essa. A fala é, eu me cuido, você se cuide. E se você não se cuidar, eu vou me cuidar e vou cuidar da minha relação com você. Eu estou fora. Eu uso preservativo, eu me preservo. Eu me amo e me preservo. Esse empoderamento tem que ser muito mulher. Uma mulher de 50 anos que foi traída encontra o namorado da adolescência, lá em Garça, né? Quer dizer, que estava lá, via WhatsApp, via esses grupos. Vamos nos reunir, toda a turma do ginásio. Aí ela falava, eu gostava do Zancopé. Aí, de repente, você acha que ela vai ter coragem de exigir sem preservativo, ela está sozinha, ela está triste, ela não tem coragem de falar sem camisinha, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com você. Então, o empoderamento é a mulher falar, eu me cuido. Ela sofre por amor, mas ela tem que pensar, quanto vale? Porque o grande problema da mulher é perguntar, será que ele gosta de mim? Será que ele gosta de mim? Será que ele gosta de mim? Ele gosta sim, gosta de te fazer sofrer, gosta de judiar de você, gosta de não usar camisinha. Ele gosta porque você é a trouxa de plantão. Então, minha proposta é, olha, goste de alguém, até sofra de amor, mas primeiro a pergunta, quanto vale esse gostar? Quanto eu ganho com gostar que ele me gosta? Ele gosta de me bater e eu gosto de apanhar? Não, não gosta. Nelson Rodrigues está errado, não gosta de apanhar. Então, essa mulher, vamos lá, você gosta de você, tudo bem. Então, quanto eu me gosto, e eu me gostar, me gosta de me cuidar, gosto de ser bonita, de estar magra, mas, principalmente, eu gosto que nada atinja a minha saúde vinda de um relacionamento sexual. Mas, doutora Albertina, quando se fala em educação sexual, a escola poderia oferecer isso ou é em casa que tem? Olha, eu tive numa webconferência agora com a educação. E estou chamando a educação uma vez por semana, por mês, igual uma menstruação. Uma vez por mês, a educação vai lá no YouTube da Secretaria e a gente discute as boas práticas na escola. Qual é essa ideia? A ideia é,
eu falei isso na educação. Eu disse assim, olha, roda de conversa na sala de aula, discutindo sexualidade. Quem fala? O professor não precisa ser uma enciclopédia, ele não precisa falar, ele precisa ouvir. Porque na escola está se falando, no banheiro, né, da escola, quando escreve palavrão, está no recreio, no intervalo, não é recreio, mas é intervalo, né? Está toda hora se falando, toda hora. Os adolescentes da escola falam. Quem não fala somos nós. Então, vamos deixar os adolescentes falarem nas rodas de conversa da escola, não é de sexualidade, é de vida. Empoderar o adolescente é fazer com que o adolescente se sinta com autoconfiança para exigir prevenção na gravidez. Da gravidez ou das doenças sexualmente transmissíveis. Ou da vida. O adolescente ganha uma oferta de droga. Você é tonto, você é careta que se você não usa droga. Mas se ele tiver empoderado, ele diz, eu usei, não gostei, ou não uso porque não gosto, mas ele precisa ser muito forte para dizer. É muita força. Eu digo assim, muito não é assédio. Muito assédio, é muita força do mal. Quer dizer, a escola tem duas escolas, a escola dos traficantes, a escola do risco, a escola e a família, que tem tantos programas, o programa Escola da Família, todo sábado e domingo na escola, que foi um programa que eu lutei também. Quer dizer, então nós temos muitas ferramentas, mas os pais, às vezes, ficam achando que falar de sexualidade é ajudar a ter vida sexual. Gente, falar de prevenção não é estimular o risco, é prevenir o risco. Ainda existe este tabu de não se falar em sexualidade? Existe. Eu acho que cada vez que estou ficando mais velha, eu estou ficando muito mais feliz, porque se ficar mais velha dá uma autonomia, assim, porque ninguém acha, né? O pessoal já aceita. Mas se as mães me soubessem o que eu escuto quando eu chego no Hospital das Clínicas, na porta do elevador, que as adolescentes vêm me dizer, perguntar coisas, elas ficavam apavoradas. Então, os adolescentes falam entre eles. Menina de 10, 11 anos fala pelo WhatsApp, olha, eu vou fazer um grande sexo oral. Quer dizer, a menina me mostrou isso no WhatsApp, 11 anos. E aí eu falei, é? Então, e o que você acha disso tudo? Ah, doutora, não fui eu, foi a minha amiga que me mandou. Eu quis perguntar para a senhora se faz mal. Se eu falar para ela, que horror, você só tem 11 anos, né? Aí eu começo a sentar e falo, vamos pôr na roda essa discussão. Se você, o que é? Então as mães têm que entender que o primeiro beijo está acontecendo antes de 14 anos, na escola. Porque se o filho ou a filha não tiver beijado antes dos 14, ele é vítima de bullying. Ele é chamado de BV. Então a escola não precisa ensinar como ter relação. Ensina BV, boca virgem. E BVL, agora é boca virgem de língua. É esse o termo hoje? Não, os termos... Olha, eu vou fazer uma enciclopédia, que eu não vou pôr meu nome, vou pôr um nome pseudônimo, para que os pais saibam cada letra que eles me falam. Então, veja, e se eu ficar assustada, e eu fico... Mas eu faço assim. E aí, como foi? Ai, doutora, que bom que dá para conversar com a senhora. A senhora não se abala. Faz cara de paisagem, doutora? Total, assim. Ó. Então, se eu me abalar, então, mãe, a oferta que eu estou... Assim, o Natal que a gente quer, tem que parar com gravidez na adolescência, porque isso é... A cada 5 mulheres do Brasil, 2 ficam grávidas na adolescência. 1 fica grávida, desculpa. 5, 1. A cada 10, 2. Então, se a gente 20%. pensa... 20%. Se a gente pensar isso, a sua filha pode estar nos 20%. Então, vamos pensar, são 20% de escravas. Que essa menina é escrava. Sai da escola. Acabou com a vida. Acabou com a vida. E se não acabou com a vida, você, mãe, tem que batalhar tanto para ajudar, para ela conseguir. Quem quer uma menina empregada que teve um filho? Quem? É difícil, né? Quem quer uma menina que ela volta... Quem quer o empregado
o empregador vai querer uma menina que tem um filho? Não vai. É muito mais dificuldade para essa menina, ela falta, ela tem problema do filho, toda hora está faltando. Mas o problema é como ela vai estar na faculdade, se ela vai conseguir ter estágio, porque também ela tem que cuidar. E a mãe pode cuidar, mas também ela prejudica a sua vida. Então, a habilidade daquela que engravidou é diferente daquela que não teve gravidez. Então, mãe, você quer o melhor para o seu filho, o melhor para a sua filha. Agora, eu estou falando de gravidez e de AIDS, e de doença. Já pensou quanto você vai ter que cuidar dessa filha e desse filho? E doutora aí... Albertina, já que a senhora se referiu à AIDS, né, nós tivemos o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e agora dezembro é laranja, é isso? É. A luta contra a AIDS. Quando se coloca a cor nesses meses, nessa campanha, ajuda? Qual é o resultado disso? Qual é a eficácia de se colorir os meses? Eu acho que a eficácia é para a gente... Faz 30 anos que a gente festeja o dia 1º de dezembro como o dia de combate ao risco do HIV. Então, quando a gente coloca a cor, é no sentido de alerta, no sentido de mobilização. É muito difícil, né? Porque o mês da AIDS é todos os dias, o mês da mulher é todos os dias. Eu entendo isso, mas é que neste mês é como um grande aniversário, para que a gente comemore a luta da prevenção, a vitória da prevenção, rumo à vitória. Então, eu digo, e eu assim, o mês de dezembro realmente é um mês de muito mais exposição, porque é o Natal. Nossa, pós-ano novo, o que eu tenho, setembro, eu devia chamar setembro difícil, agosto, setembro, porque é gravidez, e janeiro. Janeiro, a quantidade de pessoas que vêm com medo de estar com HIV, de estar, quer dizer, realmente o uso de camisinha é menor. Antes mas isso era no carnaval, agora já... Agora já é janeiro. Sim. Janeiro e carnaval. Então, janeiro e fevereiro, nossa. Então, agora a gente tem certeza que os retrovirais vão ser mais usados em janeiro e fevereiro. A senhora fala em retrovirais, aliás, a senhora deu um nome novo aí desse medicamento que... Como é que é o nome? Truvada. Parece que é trovoada, né? Não, achei interessantíssimo. Mas a população tem acesso a isso? A partir de janeiro, a ideia é que chegue no Brasil, pelo SUS, o Truvada. Sim. Então, o que eu acho importante. Mas os retrovirais, no estado de São Paulo e no Brasil também, nós temos vários lugares que é possível. O Emílio Ribas, por exemplo, distribui, se você tem um abuso, ou se você chegar e falar, olha, eu tive um relacionamento com um parceiro, ou com 2 parceiros, que pode estar com HIV, então eu gostaria de poder estar tomando medicação. O problema é que a população tem vergonha. Sim. Tem vergonha de chegar. Tem muita vergonha. Eu estou fazendo esse levantamento agora de quantos adolescentes, o ano passado, pediram. Olha, a gente tem a Casa do Adolescente de Pinheiros e tem a Casa da AIDS lá. Às vezes chega um menino e fala, olha, teve uma menina que fala, teve um menino que teve relações comigo e disse que está com AIDS. E eu estou com medo, porque ele desapareceu. Então a gente fala, então nós vamos te encaminhar para tomar o retroviral. A gente tem que fazer um grande trabalho de convencimento para tomar 28 dias. Quer dizer, então já tem uma, que é a PEP, prevenção pós-exposição, né? Tem exposição e a prevenção. Você teve relação com um parceiro perigoso, contaminado, e aí você toma 28 dias o retroviral. Tem esse remédio já na rede. Sim. Agora, esse novo é que a gente está esperando em janeiro. Quando a senhora se refere à violência, né, na mulher, é um outro aspecto a ser analisado. Mas a senhora não está... A incidência do teu trabalho não é sobre aquelas mulheres que sofrem violência. Né? É o adolescente, que não há violência e há um consenso, né? O seu trabalho é para prevenir cada vez mais
essas crianças, que a adolescência a idade do adolescente está reduzindo cada vez mais, né? 7, 8. E sabe, eu trabalho, quando a senhora se refere à violência, né? Eu gostaria de esclarecer melhor, não a violência, é um caso lamentável, isso é as consequências, mas aqueles que não estão expostos à violência, aquelas crianças que não estão expostas à violência. A minha preocupação, assim, enquanto políticas da mulher, né, eu estou trabalhando muito com a doutora Maria Domitila Mansur, doutora Gabriela Mansur, que faz um trabalho com o agressor, trabalhando com a Maria Angélica, várias promotoras, várias da Justiça, e agora também com a doutora Fabiola. Então, a gente tem feito webs, conferências, tem feito trabalhos com as mulheres, até aquelas que se reparam. Por exemplo, tem umas que estão tão marcadas, que é o Projeto Fênix, que a gente está fazendo todo um trabalho para atender essas mulheres que têm marcas. E elas estão, à medida do possível, sendo atendidas na rede pública. Veja, isso... Por eu ver essas consequências e por eu atender essas consequências enquanto ginecologista, eu fico muito mal e então penso na prevenção. Se aquela menina com 7, 8 anos não conseguir falar que foi abusada, ou com 10, 11 anos, que é na adolescência que ela fala, se ela não disser dos maus tratos, ela vai ser muitas vezes não só submissa lá na frente, ou também o menino vai ser promotor desses abusos. Então, eu entendo que a adolescência é o momento ideal para a gente prevenir, porque muitos casos que não chegam, quer dizer, durante quantas vezes eu atendi meninas abusadas sexualmente. Quer dizer, então, essas meninas que não falam, às vezes elas só falam com 10, 11 anos. Mas essa menina que foi abusada, se ela não engravidou, ela não engravida. Porém, ela vai ter uma gravidez da violência. Ela vai construir um tipo de violência para os irmãos, para os outros, ou vai ser submetida à violência. Então, eu acho que a adolescência, a escola tem um papel muito importante. A violência, desconstruir a violência. Violência de gênero, né? O bullying é um tipo de violência. Sim. Olha o que nós vimos lá em Goiás, o menino matou a menina porque ele tinha 19, ela tinha 16, porque ela não queria namorar com ele. Quer dizer, então, e quando foi perguntado, e se fosse a sua irmã, você gostaria? Ele falou, a mesma coisa. Quer dizer, então, quando você vê um menino de 19 anos falando isso... Essa indiferença. Né? E eu já tenho meninas que estão achando que essa igualdade é importante. Ele me bate, eu bato. Então, eu não posso ter essa igualdade. A violência é violência, em qualquer situação de gênero. E com mulheres casadas, doutora Albertina? As mulheres casadas, o que eu tenho de mulheres casadas de todas as classes sociais, a violência ela é democrática, ela perpassa... Democrática? É democrática. É irônico dizer que a violência é democrática, doutora democrática, Albertina. ela ocorre em todas as classes sociais. Às vezes é mais fácil uma mulher da periferia dizer, olha, eu ir na delegacia da mulher... E aí a gente precisa mais delegacias, a gente tem só uma, Sim. 24 horas, isso é um absurdo. A gente tem 128 delegacias no estado, mas eu quero uma em cada município e todas as horas, que eu gostaria que essa fosse uma proposta de governo. Então, essa delegacia, ela recebe muito mais facilmente uma mulher da periferia do que uma mulher de classe média. A mulher de classe média, ela pensa muito na família, nos filhos. Precisa ser muito mulher para dizer... Ela se anula? Ela se anula. E ela vira, muitas vezes, a vítima dominadora, ou ela a vítima submissa. Então, a construção, a reprodução, essa mulher que sofre de violência, ela transmite para os filhos essa violência. Porque muitos filhos acabam reproduzindo o modelo do pai. Né? Quer dizer, então, eu já tive muitas mulheres que apanharam, já tive psicólogas que apanharam, já tive médicas que apanharam, já tive advogadas que apanharam. É democrático mesmo. É democrático. Triste. Tristemente. Eu me lembro assim, de um caso que a mulher que era advogada, que chegou no meu consultório com o olho ruim, e ela falou para mim, não, isso foi que eu bati na porta. E eu peguei na mão dela e disse assim, qual foi essa porta?
ela pegou, começou a chorar e disse, eu não tenho coragem. Então, é muito, muito triste isso. Agora, eu acho que a sociedade tem que fazer um trabalho, porque a mulher que sofre violência, ela não vai. Os filhos faltam na escola, os filhos rendem menos a sua habilidade, o seu desempenho escolar, e ela tem dores pelo corpo e pela alma. Quer dizer, muita mulher que tem dor no corpo e diz, eu tenho dor, depressão e até o suicídio. Então, acho que hoje a gente está vivendo a situação da depressão e da tristeza, e essa tristeza é o empoderamento. Quer dizer, quanto que uma mulher muitas vezes está só em casa, ela não consegue se separar do marido, porque ela não tem como sobreviver fora do mercado. Principalmente uma mulher com mais de 45 anos. A dependência econômica. Doutora Albertina, a senhora já fez aí uma projeção para 2018, que está batendo as portas aí? Já. Eu vou ficar muito brava e eu vou mandar várias... no dia 12, eu fiz um encontro, né, de várias coordenadorias da mulher. A senhora fez uma roda de conversa na coordenadoria? Fiz, e dia 5 também. E aí a minha primeira proposta, mulher imigrante deste país. Eu quero que as mulheres imigrantes deste país tenham atendimento. Mulheres indígenas, mulheres quilombolas, elas precisam ter um atendimento. Não só adolescentes, todas as mulheres. Esses índices de mortalidade, já fiz uma conversa também sobre as ODS, nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde a mortalidade materna, a mulher não pode continuar morrendo ao dar à luz com índices parecidos com os da África. E eu considero que este ano todo mundo que está aqui mandar as cartas para os candidatos a governador e a presidente, para que eles incluam nos seus programas o cumprimento das políticas públicas que já existem e assumir compromissos para a gente diminuir os índices de vulnerabilidade. Essa vai ser minha luta. O 8 de março está aí, já estou pensando nesse 8 de março, e com todas as cartas que eu... Hoje não tem mais cartas, mas com todas as mídias sociais que eu puder. E nesse tempo tinha carta. Tinha carta, era melhor, eu gostava das cartas. Mas, de qualquer forma, realmente, todos os resumos, né, que eu puder fazer das conferências e dos compromissos internacionais. Eu não preciso inventar nada, é só que eu quero que o governador que venha e o presidente que venha cumpra os compromissos internacionais que o Brasil assumiu. Doutora Albertina, várias vezes no nosso bate-papo de hoje, a senhora fez referência à mulher indígena e às quilombolas, né? Existe um programa especial ou é só o entusiasmo da senhora que chega até elas? Não, tem uma coordenadora, a doutora Elisa, ela trabalha com a mulher quilombola e com a mulher indígena, ela é a presidente, mas eu poderia falar da mulher negra, porque a mulher negra tem 6 vezes mais mortalidade materna, não é pela cor da pele, não é. Eu disse uma vez que 3 P's aí, você tem que tomar cuidado porque o politicamente correto é difícil, mas a mulher negra e de periferia, ela engravida mais na adolescência, ela tem mais doença de mama e tem mais doença de colo de útero. Não é pela cor da pele, é pela condição socioeconômica. E as mulheres quilombolas, elas são vulneráveis porque elas estão afastadas, as mulheres... Todos os esforços feitos para mulheres indígenas são pequenos. Eu considero que nós temos que aumentar. Quilombolas nós temos no Estado. Então, eu estou muito preocupada. Qual é a receptividade delas quando a senhora chega com um programa específico como esse? Ótimo. Ótimo. Não é verdade que as mulheres quilombolas e que as mulheres indígenas são refratárias. O que é preciso é a doutora Elisa, que a professora Elisa, ali no Jaraguá, tem vários trabalhos. É claro que elas têm dificuldade de acesso, às vezes para chegar num lugar. As mulheres imigrantes, elas estão pedindo. Eu não quero só... Estou pensando nas mulheres excluídas. Por exemplo, as mulheres venezuelanas que estão vindo, as mulheres bolivianas,
elas estão já sendo atendidas, por exemplo, na casa maternal, mas elas querem voltar rapidamente porque elas têm medo de perder o emprego. As mulheres com câncer de mama que já estão sendo atendidas no Pérola Byton, mas isso não é um sonho. A gente está fazendo uma reunião que dia 12, a gente apresentou, agora dia 19 de março, a gente vai apresentar o programa que a gente quer junto com as faculdades e os hospitais, por isso que eu tenho esperança. Porque o doutor Molina fez uma reunião com vários hospitais da rede pública do Estado para delinear os lugares de atendimento. Isso não existe em nenhum lugar. Existe, mas fora do Brasil é muito raro. Então, eu acho que a gente pode desenhar. A boa vontade, eu acredito. O povo brasileiro é extremamente generoso. Eu acho que o que precisa é que a gente tenha mais condições de trabalhar. Seria uma redundância eu perguntar do seu presente de Natal nesse... Seria. Meu presente de Natal é que eu quero levantar de manhã e não falar, olha, morrem tantas mulheres por câncer de mama, por câncer de colo, por mortalidade materna, tantas mulheres indígenas não são atendidas, tantas quilombolas não são, tantas mulheres negras não são. Eu quero que todas as mulheres do Sistema Único de Saúde, que a gente foi a maior luta, o Brasil, olha, o Drauzio Varela disse isso nos 50 anos que ele se formou. Ele falou na formatura dele que o Sistema Único de Saúde foi o maior presente que o povo brasileiro teve. Atender todos com a mesma igualdade e com a mesma equidade. Só que nós precisamos preservar o Sistema Único. Ele precisa ser realmente igual. Tem alguns mais iguais. Né? Alguns mais iguais. Então, diferentes, mas não desiguais. Então, eu queria que as diferenças fossem respeitadas e os desiguais ficassem iguais. Então, é esse o meu presente de Natal, que as mulheres não morram por doenças que já são evitáveis. Doutora Albertina, a senhora sabe que é extremamente gratificante conversar com a senhora aqui no nosso Gente que Fala. A senhora vem sempre ao nosso programa e enriquece cada vez mais o nosso debate. E o entusiasmo que a senhora aborda estes assuntos, sabe? A forma de esclarecer. Porque eu acredito. Se eu sou a última, eu digo assim, o dia que eu não acreditar, eu que sou portuguesa, eu vou para Portugal, vou ficar lá. Né? Então, assim, enquanto eu tiver voz, eu vou dizer toda vez. Então, temos o SUS, Maria da Penha, ECA, Instituto da Criança e Adolescente, temos a grande Constituição do Brasil. Gente, por que não funciona? Tem que... Aí, quem não é brasileiro, eu sou portuguesa, todos os brasileiros precisam lutar para que essas convenções, essas legislações estejam aí. Mais brasileira que muita gente. Sou muito brasileira. Brasileira ou Nicei? Pois é, casada com japonês de garça, né? Quer dizer, na verdade, com filhos que a minha filha casou com italiano, então tem uma ONU na minha casa, então realmente, mas esse país é muito importante. Ele deu voz a mim, eu não seria nunca médica se eu tivesse vivido em Portugal, eu ia ser uma agricultora, talvez nem tão briguenta, talvez fosse melhor que eu plantasse batatas. Doutora Albertina, um abraço e um 2018 muito especial para a senhora. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.